Olá! Boas-vindas a você que está assistindo esse videocast. Eu sou a Maristela Bárbara Fortunato, formanda em jornalismo pelo Centro Universitário Barão de Mauá. O bate-papo de hoje é sobre a genealogia afro na música, um episódio especial. Vou falar sobre música gospel. Eu já vou aproveitar e começar apresentando os meus convidados. Bom, Coral Tribo de Gade. É um coral cristão com influência do gospel americano e da música contemporânea de Ribeirão Preto. São 12 anos de história e cerca de 23, 24 integrantes. Também está comigo Simone Fialho da Mota. Eu acho que eu falei certo o nome. Certo. Ela é palestrante, mestre em educação, professora de geografia, atua na rede pública e privada e estudiosa das relações étnicos raciais. E do coral, gente, compõe a nossa mesa aqui do bate-papo o Lion Bruno dos Santos, a Emanuela Carine Guimarães Vilaças e o Renato Pilandri Cápia. Gente, eu errei o nome aqui? Errou. É só o meu nome que você errou. O meu é Renato Palandricapia. Ah lá, ó. Perdão. Bom, e aqui a Simone. Muito obrigada, gente, por ter aceito o convite. Eu quero começar perguntando, Simone, você gosta de música? O que costuma ouvir no dia a dia? Bom, eu acho que, como toda boa brasileira que sou, né, uma mulher negra de 55 anos e que teve toda essa história pautada em festas, em festividades, então a música sempre fez parte da minha vida. Delícia. Obviamente que as músicas como samba, pagode, depois eu fui apresentada à bossa nova, MPB, depois já na vida adulta, né, ao hip hop com grandes resistências enquanto educadora, mas depois eu fui vendo o quanto era importante, né, essa linha de manifestação cultural e social. Então hoje eu ouço um pouco de tudo. Delícia, eu também, eu sou bem eclética. E a galera do coral? Eu acho que não vale perguntar para vocês se vocês gostam de música, mas eu queria que vocês começassem explicando um por um como que foi esse encontro com a música na vida de vocês, o porquê a música. Bom, a música eu comecei, quando eu era pequena, eu ia no centro espírita com a minha avó, então lá começou a ter escola de música. E lá eu descobri que sabia cantar. Aí, ai, canta algo aí. Aí comecei, nossa, mas você é afinada? Aí eu, meu Deus, é? Então começou daí, depois eu fui para a igreja e comecei a cantar até depois entrar no coral. A música entrou na minha vida também desde a infância, mas aí no caso era o talento nos pés. Eu gostava de um pagodinho, de um sambinha e dançar aquele flashback, porque é algo que já era cultural da minha família. Depois eu entrei para a igreja, tive contato com as pessoas que me ensinaram a música e logo após encontrei este homem, Renato Capia, que me fez o convite para entrar no coral. Estou aí já há 6 anos com o Tribo de Gade. Legal. E você, Renato? A minha parte pode parecer um pouco estranho, devido, acho que, à cor da minha pele, vamos dizer assim, mas meu começo na música também tem a ver com a questão do meu pai. Meu pai é sambista e eu comecei muito novo. Comecei a tocar na noite, eu tinha 13 anos. Então essa questão da música já veio de dom de família mesmo. Eu queria que vocês contassem, um de vocês, a história do coral. Como que começou o Coral Tribo de Gade? O coral, ele começou, a gente, como viramos cristão, né? A gente, um dia, como mexemos com a música, então a maioria das pessoas que a gente andava na igreja eram pessoas que mexiam com essa parte musical. E a gente um dia resolveu se juntar para poder fazer uma oração e aproveitar e cantar. E como na veia já estava e eu vi que funcionou, aquilo me despertou algo que eu falei, a gente pode trilhar esse caminho na música dentro das igrejas de uma forma que a gente gosta de fazer, que seria mais pelo lado da música black. E foi aí que foi surgindo. Então o coral hoje ele é a terceira formação que a gente tem. E muita coisa mudou de lá para cá? Sim,
Bastante coisa mudou. Muita coisa mudou. Tanto musical quanto, como eu posso dizer assim, musical, espiritual, questão de mentalidade mudou bastante. Legal. E por que tribo de Gade? Foi num sonho que eu tive, numa madrugada, eu tinha orado na madrugada e existia esse projeto, né? Foi através de uma profecia de uma pastora e eu fui orar a Deus, pedir direcionamento, porque às vezes a gente pega referências de alguns outros corais, né? E num sonho foi bem nítido assim, Deus me dando esse nome. Eu já tentei mudar uma vez e fui orar também, porque nosso grupo, toda decisão que a gente vai tomar, a gente ora antes. E eu fui orar para tentar mudar e Deus falou que não, que o nome era dele e era para permanecer esse nome. Legal. É um desafio para a gente. Quando a gente traz essa questão do coral black, é questão de estilo mesmo. Hoje a gente vê que a nossa geração hoje, vou trazer para os dias atuais hoje, em questão musical, o que está se dominando muito é o worship. Né? Então, realmente, a gente quis meio que contramão dessa questão do worship, né? Não que a gente quer ser, vamos colocar, se rebeliar a algo. Não é nada disso. A gente tentou fazer algo diferente que na nossa região, na nossa região não tem isso, né? Legal. E o que que isso o worship é o adoração, é mais lento, é isso que explica o worship? Sim. Ah. Ô Simone, ele tá falando de rebelião. Você, na sua concepção, a música negra, ela é uma rebelião? Ela é um manifesto. Ela sim, ela é uma rebelião, no sentido de sempre é trazido para todos nós de que não houve nenhum tipo de manifesto no processo de escravização aqui, né? Quando a gente fala de povos africanos que vieram para cá. Mas a todo momento a música esteve presente em forma de rebeldia, né? Ela esteve também em forma de buscar, de não se despregar da sua origem. Então, muitas vezes, a música era o alimento da alma, né? Por quê? Sou tirado, né, ali forçosamente da minha região, da minha tribo. Então, o que é que vai me ligar a esse lugar? É a música. Hoje a gente faz isso, né? Acredito que o coral faz isso, né? Busca essa questão, né, pela mensagem que as letras têm, de te ligar a algo, né? A espiritualidade. Então, para os povos era a mesma coisa, para o povo preto era a mesma coisa. E eu gostaria de ler algo que eu deixei aqui, que faz parte até do meu projeto. Vou aproveitar para falar um pouquinho para vocês, que isso vai fazer parte de uma pergunta que eu tenho. A descrição é de um livro, Negro no Brasil, do Júlio José Chiavenato. É de 2012, essa obra. E diz: o retorno a Lagos foi uma grande festa, maravilhosa coisa de se ver. Escreveu Zurara, que descreve os prisioneiros, alguns quase brancos, outros pardos e os demais negros. Evidentemente estavam tristes, e Zurara pergunta: qual homem, por mais duro, não se emocionaria com aquele quadro? O quadro é um dos prisioneiros em rosto lavados em lágrimas e outros com a cara para o céu, chorando alto. Alguns cantam suas tristezas, como é comum em certas tribos. É uma descrição de que a música, ela realmente já tinha a musicalidade negra no continente africano. A música perpassa por todas as ações sociais. É um casamento, a cerimônia é musicada. É um ritual fúnebre, é musicado. É uma colheita, é musicado. Então, toda a questão da musicalidade, com todas as suas letras, né, com todas as suas informações, ela tá ali, ela une aquelas pessoas naqueles movimentos ritualísticos, né? Que não deixa de ser um ritual quando eu canto para celebrar um casamento, quando eu canto numa cerimônia fúnebre. Então, a música ela sempre faz parte e ela suaviza aquele momento, né? Então, você falando, né, sobre a questão dos negros norte-americanos, quando você assiste A Cor Púrpura, né, que as pessoas, que os escravizados estão nos campos de algodão,
o tempo todo eles estão cantando. Mas porque eles estão felizes? Não. É para esquecer aquela dor de estar aqui naquele lugar que não querem estar, que não deveriam estar. Então, é como se entrasse no transe. Eu cantando, faço mecanicamente, né, aquela ação que é repetitivo, aqueles atos, né? E eu vou para o canto, aquele canto que vai me acalmar a alma, que vai me ligar ao meu ancestral, que vai me tirar desse lugar de dor, pelo menos momentaneamente. E foi assim Tá. em questão da escravidão, né? Principalmente para os afro-americanos, de procurar. Era onde eles conseguiam se refugiar, talvez ter uma alegria e talvez ter um lamento. Aí eu queria perguntar para vocês: a música gospel, ela tá nesse lugar de lamento? Como que a gente pode descrever a música gospel? É que eu quero pegar um gancho do que ela falou a respeito sobre essa rebelião, sobre essa libertação. E quando eu entrei no Coral Tribo de Gade, eu pertencia a uma denominação aonde os usos e costumes têm um fator de embranquecimento muito forte. E quando eu me identifiquei com o coral e comecei a deixar meu cabelo crescer um pouco, eu passei por uma situação muito constrangedora e foi quando eu levei o coral nesse ambiente. E a pessoa que estava dirigindo aquele local falou que não, eu não vou deixar esse grupo cantar aqui com o cabelo desse jeito. Foi mesmo. Foi algo assim que me marcou muito. E Deus foi tão maravilhoso que eu senti muito a presença de Deus naquele dia, mas foi um cântico que a gente conseguiu cantar com uma dor, com uma tristeza, e naquele momento eu senti que era necessário eu sair daquele lugar. Quando você fica preso nessa visão desse fator embranquecimento, você não se reconhece, você acha que o seu cabelo ser crespo é algo que é ruim, você acha que Deus errou na tonalidade da sua pele, na formação do seu rosto, mas quando você se encontra e você se sente pertencente a esse lugar, você recebe um poder muito grande. Hoje, eu já não tenho meu pensamento tão aprisionado a um lugar de 4 paredes, mas a gente conseguiu ter acesso a cantar dentro de hospitais. Aí você vê uma pessoa que ela está sofrendo muito e você tem na sua mão essa chave que é a musicalidade, igual a sua irmã falou. E você levar esse unguento, esse bálsamo para quem realmente está necessitando, faz toda a diferença. E assim, é em momentos de muita dor. Faz 2 anos que eu perdi minha mãe, que foi pelo câncer, e hoje eu tenho a oportunidade de entrar numa sala onde as pessoas estão fazendo uma quimioterapia e eu posso cantar aquele louvor. Ao mesmo tempo é uma briga dentro de mim, porque parece que eu não quero fazer aquilo porque eu lembro de tudo que eu passei, mas ao mesmo tempo eu penso assim, nossa, essa pessoa está precisando muito mais do que eu. E isso tudo mexe muito comigo. Eu quero aproveitar o gancho que o Laio falou sobre hospital aqui. Quando o coral vai, às vezes as pessoas acham que é só pra gente cantar pros enfermos. E ali a gente tem médicos, enfermeiros, que também passam por lutas diárias. Porque eu tenho um filho especial, então ele ficou internado durante 1 ano e meio. E isso foi provado que a música, ela consegue ajudar na recuperação de qualquer pessoa que está internado lá, independente da idade. Então, como eu estava na área de crianças com meu filho, os médicos, os enfermeiros, eles falavam, ó, quem tiver um tablet, só coloca música, não coloca outra coisa para a criança ver. Coloca videozinhos, mas que tenha música, que a recuperação deles é bem melhor. Então, a música, tenho certeza que a música é a diferença de qualquer situação. Acho que foi 1 semana antes de você fazer uma visita para nós, aconteceu algo bem bacana naquele estúdio que você foi, onde que a gente faz aula. É um senhor que mora a 2 quarteirões longe da escola, a voz do coral ecoou até o apartamento dele. E segundo o que ele relatou pra gente, na cabeça dele, ele estava pensando em suicídio. E ele escutou o coral cantar, pois ele desceu e foi indo até onde estavam aquelas vozes, e a gente recebeu ele lá na escola, e a gente orou junto com ele, e ele falou, olha, a minha questão do que eu tinha, ele falou, eu tenho dinheiro, moro aqui no centro da cidade, tenho um apartamento, mas minha vida não tinha sentido. E eu ouvindo vocês cantar, deixei minha filha e minha esposa lá no apartamento, e vim sabendo onde que estava esse som, e acabei encontrando vocês, e mudou totalmente a maneira de eu pensar. Meu Deus. Olha que lindo. Foi 1 Porque a semana antes de música- você ir lá. Foi 1 semana antes. A música é cura, né? A música é libertação.
Então, ainda mais quando a gente canta com a alma, muda tudo. Nas nossas vidas e na vida de quem ouve. Há 2 anos eu perdi uma prima muito querida. E o pessoal, a gente cantou, não músicas gospel, mas cantou músicas de samba que ela gostava demais, tal, né. E teve muita gente que ficou chocado, porque no Brasil não se tem o hábito de cantar em velório, né. Parece que é um desrespeito e tudo mais. Mas para essa prima, puxou-se a música que ela mais amava, né, e foi extremamente emocionante. E ao mesmo tempo teve gente que achou um absurdo. Por quê? Porque ritualmente falando, né, para nós cristãos de todas as formas, a gente não tem esse ritual de cantar nos velórios. E quando aconteceu isso, as pessoas estranharam, mas ao mesmo tempo foi tão mais leve entender o processo da passagem dela, da gente entender agora a gente precisa caminhar, e aí todas as reuniões que tem, a gente canta a música dela. É muito emocionante. A gente tem aquele momento de chorar porque ela não está ali, e ao mesmo tempo a gente vibra porque a gente está vivendo por ela, sabe? Ficou tão, tão marcante isso, né? Então eu sempre falo, gente, quem puder, cante a todo momento. Tá? Cantar não é desrespeitar o próximo, ainda mais se for a música que o próximo quer. Gente, cante. As pessoas gostam de ouvir. Eu gosto, eu amo. Ô, doutora, mas no caso assim, a senhora falou no caso de desrespeito. Eu entendo, por um lado, acho que foi um problema cultural de muito tempo atrás, né? Sim. Porque quando falecia alguém da família, a minha mãe não deixava a gente ligar a televisão e muito menos escutar a música. Sim, Gente, Aham. se eu não me engano, fechavam até quando tinha um cortejo fúnebre, fechavam as portas de Sim. loja, Das né? lojas, Minha mãe disse que não podia lavar nem a cabeça. Então, Então acho que foi um problema cultural lá atrás que as pessoas não se despregou disso. e aí, assim, como nós somos formados, né, de várias influências culturais de vários lugares, essa questão desse luto cristão pesaroso é um cristão europeu. O cristão europeu trouxe essa questão do pôr preto, do se fechar, de não poder, vamos cobrir cobre o espelho e não pode lavar a cabeça, fica 7 dias em silêncio, não assiste televisão. Então, nós, como temos essa imposição cultural europeia muito forte, né, a gente acabou fazendo essa reprodução. Então, todo e qualquer grupo, tribo, organização social que não conhece Cristo é considerado pagão. E, normalmente, para se impor culturalmente, se é pagão, não serve. Se não serve, a gente apaga, né, esses pagãos. Né? Então, a gente apaga de uma maneira de fato, né, assassinando mesmo, ou pelo aculturamento, que é o que aconteceu com os grupos indígenas, com os grupos escravizados, que não poderiam exercer a sua religiosidade de uma certa maneira, e aí você vai por sincretismo religioso. Então, o ser pagão porque na visão europeia, quem não conhece Cristo é pagão. Ô, Simone, e é engraçado porque Cristo, só para dizer, na versão europeia. Na versão olhar europeu. Sim, porque eu acho até vocês revolucionários. Porque é muito difícil a gente, quando fala do cristianismo, e cita a comunidade negra, porque parece que a comunidade negra é só voltada nessa questão da matriz africana. Mas é porque isso é mais no Brasil em comparação aos Estados Unidos? É mais ao Brasil, em relação aos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo, porque o continente europeu, o continente africano, ele também tem uma forte influência islâmica. Então, nós temos muito muçulmanos, né? Tanto é que o norte da África, ele é todo muçulmano, e vários outros países também o são, tá? Os malês que vieram para o Brasil também, né? No processo de escravização, que ficaram no Nordeste brasileiro, eles eram islâmicos, né? E não cristãos. Então, também tem, e que pouco é falado sobre isso também, né? Até perguntar para vocês, como que é fazer música gospel no estilo afro-americano em Ribeirão Preto? Olha, eu gosto muito. Mas quando a gente consegue pegar um louvor que fala com o grupo, a gente tem o prazer de se juntar para poder trazer essas identidades afro-americanas para a música,
e fica uma forma gostosa de poder cantar, de poder ressoar isso. Eu acho que deixa a gente mais em casa. A gente se sente mais dentro. E o grupo se identificou com isso. O Isso. grupo todo, não foi tipo meia dúzia. O grupo todo gosta desse estilo que a gente se propôs a fazer. Legal. Então ficou bem mais suave para poder fazer. Isso. Porque se a gente for abrangir, a gente é muita gente. Então ali eu sei que tem gente que gosta de worship, tem gente que é do rock and roll. Mas quando a gente fala dessa questão black, todo mundo abraçou a ideia e tem fluído bacana. E às vezes a gente vai em algumas igrejas, uns recebe de braços abertos e vem no gingado, outros já não, ficam meio recuado. Até pode ver alguns vídeos que tem alguns que são. Mas outros tá lá, junto com a gente. Então a gente é bem recebidos por 80%. Por aí. Uns 80%, mas 20% não é tão negro assim, né? Em questão musical. Mas Ribeirão aceita a gente bem até. E quando a Manu fala de recebimento, acredito eu, né, na minha visão, eu acho que não é nem muito a questão musical. É o do... É até estranho eu estar falando isso, né? Mas foi como o Lion falou, né? A branquitude da igreja, né? De ver eles com o cabelo para cima e achar que isso não tem, entre aspas, Deus no meio disso, né? E foi como a gente fala, a Bíblia fala que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Então, antes da gente ser gerado, Deus já sabia como que a gente era. Então, o Lion fala assim, Deus já sabia que ia ser da pele preta, do cabelo assim, e Deus não vai errar, Deus não erra, Deus sabe todas as cores que eles têm que colocar nas pessoas. Então, eu acho que essa aceitação de alguns, lógico que tem um pouco a ver com a música, né, com a batida, mas eu acho mais é com o estilo que a gente se propôs a ter e que a gente não pretende mudar. Como que é pra você, assim? Hoje você tá mais resolvida? Teve Não, esse processo? hoje eu tô bem mais resolvida. Antes eu tinha receio. Quando eu comecei para a igreja, né? Era bem doutrinada. Então, você ser pretinha e ter o seu cabelo natural era meio estranho para muitos. Olhava, essa menina com esse cabelo bagunçado. Ai, que horror. Aí eu usava muito turbante também. Então, turbante era, meu Deus, o que essa menina tá fazendo aqui? Não é daqui. Então, depois de um tempo, eu usando, mesmo elas me olhando torto, os irmãos, eu continuei usando. Quando não, tinha um monte de gente turbante na igreja. Olha as irmãs, estão se aderindo a isso. E é sobre isso. A gente tem algumas pressões culturais no Brasil que a ideia, num primeiro momento, isso politicamente falando, aconteceu, foi uma tentativa de embranquecimento da população brasileira com o eugenismo, com a vinda dos imigrantes europeus e tentar esconder essa população negra que não era para ser considerada população, né? E por que não era para ser considerada população? Ora, se vieram em forma de produto, que assim éramos nossos ancestrais, se éramos mercadorias, em que momento na história do Brasil que essa mercadoria virou população? Entendem? Nessa ideia? Então, a ideia de embranquecer essa população, ele foi fazendo isso. Então, escondendo nós, pessoas pretas, a gente era como se fosse proibido a gente ser quem a gente era. Pelo cabelo, pela cor. Então, era muito difícil você ter pessoas pretas falando que eram pretas. E que gostavam de falar que eram pretas. Por quê? É um lugar de dor. É um lugar de discriminação. Né? O Lion comentou sobre um determinado lugar que ele estava, que não era aceito, e que aí ele conseguiu ter força para não estar mais ali. Mas isso é uma construção. E até chegar aí te dói muito. Te machuca muito, individualmente e coletivamente. Né? Então, enquanto um grupo gospel, enquanto um grupo, né, preto que está ali fazendo esse movimento de música, de estar nos lugares, quanto de referência boa vocês estão levando, gente? Então, hoje ter grupos que estão aí, nessa manifestação, estão pondo a cara ali à frente, estão mostrando que é possível, isso é fantástico. Porque a gente vai ver hoje que as crianças já vão nascer com esse espelhamento, coisas que muitos de nós não tínhamos. Maravilha.
Eu falo Exato. muito, né? Vocês falam, né? Vocês já viram. Eu falei que ia falar muito. Nós estamos aqui aprendendo. Exatamente. E você falou uma coisa assim, a mente da gente vai passando por um filme. Quando eu estava nesse ambiente, que eu saí de lá, eu cuidava de um departamento de adolescentes. Quando eu entrei, tinha na faixa de 15, e quando eu saí, já tinha 42. E vieram muitos meninos da comunidade, que eram adolescentes. A partir do momento que eu comecei a deixar meu cabelo crescer, que eu mudei um pouco a minha vestimenta, as meninas já pararam de alisar o cabelo, já começou a deixar o cabelo crescer mais natural, os meninos já começaram a fazer um cortezinho assim mais puxado pro black. E ali começou a perseguição. Porque você falou algo muito importante, nunca tinha parado para poder pensar. Quando é que essa mercadoria começou, né, a ter posicionamento? E aí quando eles perceberam que isso virou uma influência muito grande no meio dos adolescentes, foi quando começaram a cortar minhas asinhas. Entende? Uhum. E aí, quando ela falou isso, eu sou cabeleireiro e sou filho de uma cabeleireira. Então eu lembro que quando eu era pequeno, se uma mulher negra não tinha o seu cabelo alisado, ela não conseguia um emprego. Ela não conseguia um lugar na sociedade. Então você tinha que ficar o mais próximo possível de uma mulher branca, né? E o homem sempre com o cabelo cortadinho, baixinho. A vestimenta da roupa também tinha que ser algo que fosse não tão chamativo, não tantas roupas coloridas. E hoje essa aceitação, essa libertação, isso nos gera um poder, mas ao mesmo tempo é como ela falou, é um lugar de sofrimento. Porque você percebe, isso não é verbalmente, é pelo olhar. É, porque assim, eu gosto muito da ideia dos ambientes que a gente está. E aí hoje a gente está em vários espaços. E eu costumo sempre brincar com o teste do pescoço. Vocês já fizeram o teste do pescoço, gente? Não. Não, vou apresentar para vocês. O teste do pescoço é assim. Quando puder, vão em um restaurante legal. Mas vão num restaurante legal. Ainda mais gente, povo preto, tá? Essa é para nós, tá? Senta e olhe à sua volta. Qual é a cor das pessoas que estão sendo servidas? Que estão ali pedindo o seu prato, pedindo o seu vinho, pedindo a sua pasta. Dê essa olhada. E dê uma olhada em quem está servindo. Então, eu sei que eu estou falando isso, vocês estão pensando em algum lugar que você já foi Sim. e está pensando no lugar à sua volta. Esse é o famoso teste do pescoço. Socialmente, muitas vezes as pessoas se incomodam quando hoje a gente senta e pede um vinho. Quando a gente senta e pede uma pasta. As pessoas se incomodam da gente estar nesses lugares. Ainda tentam dizer para nós que não devemos estar ali. Às vezes não só num restaurante, mas também numa loja. Você chegar no shopping, você entrar numa loja, a pessoa já começa a andar atrás de você. Eu falo do restaurante, que é um lugar assim, que é uma primazia você sentar no lugar para ser servido. comer. Aham. Porque Sim. o papel da pessoa preta sempre foi servir. É sempre a mulher preta que faz a comida, é sempre a mulher preta que é a babá, é sempre a mulher preta que está servindo um outro. O que tem a ver com musicalidade? O que tem a ver com o que a gente está falando? É todo um processo cultural. E que ele permeia, passa por todas essas questões. A nossa questão, não dá para falar de música preta sem falar de racismo. Sim. Não dá para falar de música preta sem falar de resistência. Não dá para falar de música preta sem falar de luta. Não dá para falar de música preta sem falar de dor. Então, tudo permeia, tudo se entrelaça. Não tem como separar. De início, a senhora falando assim, na questão da igreja, né? No começo, assim, eu pegava muito no pé deles, em questão de, a igreja lá é bem tradicional, vamos tentar ir menos chamativo possível. E uma das meninas que fazia parte na época, a Lígia, acho que a Manu na época tinha o cabelo até menor um pouco, mas a Lígia tinha um cabelão bem black mesmo. E a Lígia um dia falou pra mim, Renato, mas a gente é assim. Se as pessoas que convidam a gente sabem que a gente é assim, eles têm que aceitar a gente assim. Então, o meu consentimento começou a mudar dessa maneira. Então, eu vendo esses acontecimentos, eu sinto que às vezes eles sentem na pele quando realmente a gente vai numa igreja e tem realmente esses olhares. Uhum, sim, sempre tem. Que seja aquele olhar tipo assim, esses negros é bonito, hein?
mas tem um olhar Tem. É. diferente. Não, na realidade, você tá falando isso que a frase é assim: nossa, eles são tão bonitos, pena que é preto. Você entende? Só entendeu? É mais ou menos Mas isso. eles vão olhar com Ou olhar. você é já tão passei. Nossa, é uma preta bonita. Uma preta. É tão difícil ter preta Não, Não é. assim, ó, já É. falaram assim pra mim. Nossa, você é tão linda. Os seus traços são de brancos. Tem É. essa O também. seu nariz é Entendeu? de branco. Então hoje, isso me machuca. Na realidade, assim, no Brasil, o que a gente precisa? Assim, urgentemente. A luta preta, primeiro que o racismo não é do preto. O racismo é da pessoa branca. Então, quem tem que resolver esse problema é a pessoa branca. Só que ela não vai resolver porque ela não lhe dói. O que não lhe dói... Gente, aquilo que não me dói, eu não vou mexer. Não vou mexer. Não tá me doendo, por que eu vou mexer? É o que acontece com o povo branco, em via de maneira geral. O que a gente precisa ter? Pessoas que pensam como você, vou me incomodar se eu ver uma situação racial e vou me posicionar, que é o que não acontece. E essa ideia de falar que nós somos todos iguais, não somos. Nós somos iguais biologicamente, mas culturalmente, cor de pele, fenótipo, somos diferentes. Temos que ser respeitados pelas diferenças. Porque quando a gente fala somos todos iguais, o branco nunca vai ver uma pessoa preta como igual. Então ele não vai tratar Sim. bem. Então a gente tem que falar assim, olha, temos pessoas, somos diferentes, mas os diferentes têm que ser respeitados. Essa é a questão. Porque quando eu falar, eu vejo a pessoa pelo ser humano, é lindo isso, só que ao mesmo tempo esse ser humano que tem um fenótipo negro, ele sofre mais. Se for mulher, sofre duplamente mais. Sabe? Então, assim, se for mulher preta periférica, triplamente mais. Então, cada camada que vai colocando, vai só piorando e a cor da pele, ela sempre chega primeiro. Ela é sempre ela que vai determinar se você entra ou se você sai de um lugar. É ela que vai determinar se você pode ou não pode. Assim, trazendo para a questão do grupo, né, trazendo para a questão da música, a importância de ter, né, esse grupo de presença, de potência se apresentando, ele traz uma questão de identidade e da gente querer fazer o que, olha, quero ser igual. Pegar como exemplo, né, no caso aqui, ela está fazendo jornalismo, se você perguntar quem é a referência dela de jornalismo, raríssimas exceções não vão falar que é Glória Maria. Por quê? Porque ela quebrou paradigmas. Ela foi lá, fez uma diferença quando na época onde não se tinha isso. Então é onde a gente mira, mas a gente precisou de uma referência. Como precisou de Luiz Gama, como precisou de Zumbi, como precisou de todas essas resistências antes para a gente criar força. Porque a primeira coisa que fizeram com o povo preto e o povo indígena foi: vocês não servem para nada. A partir do momento que incutiu isso no nosso DNA, durante muito tempo a gente acreditou. Mas também somos um povo resistente, de resiliência, de ancestralidade forte, porque nós somos descendentes diretos de reis, rainhas, né? Então a gente tem, até nossa postura é de Com imposição. certeza. Só que quando nos vem assim, né, em posição de tô podendo, as pessoas não gostam disso. Infelizmente ainda não. Precisamos de muitos de vocês, viu? Que olhem pra gente e falem, tamo junto, essa luta é toda nossa. Até porque não fomos nós sozinhos pros troncos, não fomos nós sozinhos, nós mulheres, pedir para ser violentadas, nós não fizemos isso. Aconteceu conosco, mas nós não fomos atrás disso. Eu queria voltar umas casinhas aí, que a conversa foi fluindo. Eu queria que vocês explicassem o que é música gospel, como que a gente pode descrever a música gospel. Porque tem gente que gosta, hoje eu acho que no Brasil está bem, vamos falar na moda, a gente ouvir música cristã, ouvir hinos, mas o que é música gospel? A música gospel é a tradução da alma. É você poder... Eu acho que é um refúgio. A Whitney Houston, no comecinho, quando cantava muito gospel, ela, em alguns documentários ela falava assim: eu só canto aquilo que eu vivo. Esse lugar de sofrimento, né, de dor, de tristeza, mas ao mesmo tempo também é um momento de júbilo, de agradecimento. Eu acho não tem, para mim é isso mesmo. É esse lugar de fala. Às vezes tem coisas que você não consegue verbalizar com palavras. Eu tô sentindo isso, isso e isso. Mas quando você encontra esse caminho da música e você pode falar com a sua alma, através da sua boca, através da sua voz, eu acho que é a resposta para essa pergunta, é a descrição disso tudo. Exato. Uma vez eu tive uma perda muito grande, uma pessoa que eu amava muito, e no velório
eu tinha um louvor que falava muito comigo. E aí eu comecei a cantar no velório. E diz assim: Ah, o que eu mais temia me fez vencer. Toda minha dor me deu poder. Agora eu sei tudo que eu passei, pelo que eu passei. Então, realmente, é você cantar com a alma e liberar tudo com o louvor. Aleluia, E dizer arrepiei. sobre tudo. Né? Que lindo isso. Aí eu quero aproveitar e perguntar quem são as referências de vocês, referências do coral, pra fazer essa música que vocês fazem. Ah, tem vários, né? Só que a gente traz das músicas americanas, a gente tenta traduzir para o português. Então tem vários lá, né? Tem vários. Kirk Franklin é o que mais tem puxado, né? Uhum. Pro nosso lado, pra cá, né? Que eu acho que é a maior referência, né, Laio? É o Sim. Kirk Franklin. Lendo um pouquinho, a música gospel, a gospel spiritual, a gospel afro-americana, ela originou outros ritmos, né? Sim, Que- né? Se você for o pensar, rock. o próprio rock, né, ele vai ter essa magnitude depois, mas a iniciação, o próprio Elvis bebe muito, né, dessa questão da música gospel, né? Se você for ver, a maior parte dos segmentos das músicas, elas têm essa raiz daí da música, até da música preta, né, da música black mesmo, né? E pra quem não sabe, o primeiro guitarrista do rock and roll era uma pessoa preta. Era uma mulher preta, né? Foi o primeiro guitarrista de rock and roll. É verdade que falam dessas referências, é verdade. Aí fala das mulheres também, né? Que eram desse gênero do rock and roll. Sim, sim. Uma mulher preta, eu não vou É. lembrar o nome agora, Aham. infelizmente. É. Mas tem essa referência. Gente, e eu acho legal a gente comentar uma coisa aqui. O gospel. Pensar em gospel não é só... Não é um ritmo único. O gospel, ele pode ser o samba, o gospel, ele pode ser o funk, de repente, o gospel pode ser o rap também. Poder pode, o problema hoje é a aceitação. Porque assim, se a gente for pegar as origens do funk, a gente for estudar a característica do funk, as igrejas não vão aceitar. Pelas origens do funk. Então foi aquilo que a gente estava falando de início. É um problema cultural, né? Tem essa questão cultural de não ter aqui. Então tudo que se é diferente, se vai fazer, para eles acham estranho. Mas Eu, tem uns- eu mas- particularmente, não escuto funk gospel. Mas, Uma mas, questão de gosto é. Uma também. questão de gosto. mas assim, eu acho que o rock é um pouco melhor no gospel. O rock gospel. Hoje assim, ó, é o rock e Aham. tem a questão do worship. Do worship. Que tá vindo São os com dois. essa geração, né? Aham. O samba não é tanto aceito, Aham. o funk não é tanto aceito. O black hoje sim, trazendo essas referências. Aham. Né, a questão do funk, vamos falar assim, a Aham. questão do funk. Como que você consegue adorar dentro da igreja com uma batida de funk? Sim. Aham. Não vai ter, né? É. Como, né? Aham. Que nem o samba. O samba, como? Porque o samba é aquela batida dançante. É. Não que o black não seja. A gente toca o black, mas você vê que ali é aquele momento de descontração da pessoa. Então, que nem eu tenho amigos que são do samba, do gospel. Então, eles cantam nas igrejas, eu gosto porque vim do samba, Uhum. mas a aceitação das igrejas é muito Menor. funk. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu particularmente nunca vi funk na igreja. Existe. É. Eu nunca ouvi. Tem o pipa É voada, verdade. tem um monte de coisa. Aham. Mas assim... O próprio nome já não ajuda tanto, né? Mas... Era um grupo de funk que chamava os Havaianos, que se Ai, converteram. sim. Aí eles cantam algo que chama tá. Pipa Voada. Os havaianos fizeram isso? Isso. Fizeram. Então, assim, pode ser que no Rio de Janeiro flui. Flua. Aham, Mas sim. pra cá, eu particularmente nunca vi nenhuma igreja fazer isso. É. Gente, e é engraçado porque cada localidade, assim, cada região do Brasil é de um jeito, né? É a muito mesma diferente. coisa do rap, né? Porque o rap também é um gênero de contestação. No primeiro momento, assim, as primeiras. Não sou a mais entendedora de rap, né, na questão, mas assim, as primeiras letras eu tinha muita dificuldade de ouvir, porque era todo momento uma exaltação à criminalidade e tal. Então eu bani esse ritmo da minha vida, assim, para ouvir.
Quando começou a ter as letras de contestação social, de manifestação, de manifesto social, no sentido de que, olha, essa quebrada está com problema e tudo mais, sem o ataque, vamos matar todo mundo, eu comecei a ouvir com outro ouvido, com o ouvido mais aberto, de falar, nossa, dá para fazer uma reflexão como é que é a parada num lugar desfavorecido ali socialmente. Isso eu, enquanto professora de geografia, que vê a questão social dos lugares, enfim. Aí eu comecei a ouvir de uma outra maneira. Quando como começou a ter letras mais de contextualizar a questão dos problemas das comunidades, eu falei, opa, agora já dá para ouvir, né? E olha como que é, né, a música ser visceral, como que ela bate na gente, né? É a questão Entendeu? das letras, né? Das As pessoas. letras. Eu gravei um clipe com o pessoal aqui que era do rap. Uhum, O grupo chamava Versos e Rima. uhum. E realmente a música deles, pra chegar na onde que tinha que chegar, tinha que ser daquela cultura ali, Sim, que era do sim. rap. Uhum, Que às vezes você vai, vamos falar assim, vou levar um worship numa comunidade, eles não vão aceitar. sim. Como a gente foi cantar esse tempo atrás numa comunidade, a gente estava fazendo o que a gente faz, e o menino começou a pedir um funk lá. Uhum. A gente não ia cantar funk porque a gente não tem repertório para funk. Sim, sim. Então, o rap mesmo, que nesses meninos do Versos e Rimas, eles saíram do mundo do crime, então eles tinham esse caminho para a comunidade. Uhum. Então, através do rap, eles levavam a palavra de Deus através de rap. Aí eles conseguiram Eles levar conseguiram na letra, entrar. pôr uma letra Pôr uma legal letra. em cima. Sim. Então, é onde eles começaram a mudar também, as pessoas ouvindo o rap, mas ouvindo a palavra, né? Sim, porque foi que nem você falou, o rap ele tem aquela batida ali. Uhum. Diferente da do funk. Do funk ele te puxa pra dançar. Sim. O rap ele te puxa pra pensar. Pra pensar, isso mesmo. Bastante. Tem Então, umas quando você letras- pega um rap, Uhum. que nem, vamos colocar aí um Racionais MC, você começa a ver a letra, vou colocar aí um Diário de um Detento. Sim, sim. Você começa a imaginar lá no presídio como que foi a situação, tudo. Porque tem Então, uma história com começo, meio e Isso, fim, o né? rap tem isso, né? Então, esses meninos, eles conseguiram fazer isso. Que E legal. através disso, eles conseguiram ganhar almas para Jesus dentro da comunidade. Ai, que bom. Que muitas das vezes as pessoas têm esse preconceito de ir na comunidade fazer esse tipo de trabalho. Que nem no caso do coral, a gente não tem preconceito algum de ir em qualquer lugar. Uhum. Mesmo a gente sendo cristão. A gente foi cantar numa maçonaria. Uhum. Uma moça Sério? nos convidou, a gente foi muito bem recebido. A gente fez a nossa parte. Levamos a palavra de Deus através do que a gente faz Uhum. no lugar de uma maçonaria. Que ninguém imagina, assim, que... Na verdade, eu recebi retaliações sobre isso, só que eu falei, a gente tem que ser luz em qualquer lugar, a gente tem que ser a gente em qualquer lugar. Ponto. E vocês acham que alcançar as pessoas através do gospel afro, que tem uma pegada diferente, é mais fácil? Eu acredito que sim. Quando as pessoas elas se reconhecem através de nós pela forma do cabelo, a forma de cantar, aquela alegria, elas se sentem em casa, aí eu percebo que a aceitação ela é melhor. Essa última igreja que nós fomos cantar tinha acho que uns 70% do pessoal negro. Então, na hora que o coral já começou com aquele gingado, o povo já levantou, já começou a sacudir o esqueleto, batendo palma, aí o ambiente muda. Aí você percebe que tem uns que é que nem a Manu falou, uns fica assim, fica olhando. Mas o importante é que o pessoal tá livre, tá liberto. Mas esses que tá com o braço assim, tá doido pra balançar, mas não quer balançar. E não tem coragem. Não tem Acho coragem. que o que ajudou muito, assim, vocês falando sobre isso, a última novela da Sete, né, o Vai na Fé, a novela da Sete que teve o maior elenco negro da televisão, tinha uma parte, né, que era bem legal ali, onde tinha um pastor e tinha, né, o coral, onde a atriz principal fazia parte e tal, e era extremamente musical, né, o culto ali. Então, acho que isso também ajuda a popularizar essa questão, né, dos corais gospel, que tem essa pegada norte-americana, que ela é dançada, não dançada desrespeitosamente, aquele gingado que parece que você, quando você começa a balançar e cantar, parece que você está em elevação. Pelo menos para mim, essa sensação. Não sou a mulher de frequentar os cultos, não assisti ainda. Quero ainda ouvir vocês, tá, gente? Agora fiquei super... Olha o convite tá? aí. Vai ser um prazer. Fiquei agora, assim, muito encantada de querer vê-los
A gente vai cantar. aproveitar e lógico que a senhora vai ter que falar algumas coisas pra gente lá, né? Nos Oxê. ensinar algumas coisas lá, né? Uma palestra. Uma palestra pra gente, né? Nossa, e vai ser um prazer. Mas, enfim, o que eu digo assim, como que muitas vezes a mídia também colabora para popularizar, para facilitar esse acesso, né? Esse olhar. Vocês acham que isso pode influenciar de alguma maneira as pessoas quererem ouvir mais o formato gospel de vocês? Acredito que sim. Até então, foi o que a gente estava falando a respeito de uma postagem das pessoas não terem esse acesso cultural desse estilo musical. Às vezes até tem, mas é o que a gente volta sempre a falar. A questão é da igreja. Como o Lai falou, né? Teve um rapaz lá que postou assim, ai, que saudade da igreja primitiva. Uhum. Então, assim, tem essa questão desse asseguramento dessas pessoas, assim. Então, hoje a rede social, que a gente postou um vídeo curtinho, tocando um King Frank ali, e viralizou. Uhum. Então as pessoas falando, nossa, olha, música black, que coisa boa, eu queria estar aí. Uhum. Onde que é a igreja de vocês? Pessoas de tudo quanto é tipo Sim. Rio de Janeiro me perguntando, onde que é a igreja de vocês que eu quero ir, que eu quero ir. Então acho que a rede social tem nos ajudado a levar e a mostrar, de certa forma, para as pessoas que essa música black é uma música de qualidade e que a gente tem capacidade para fazer isso. Gente, e para encerrar, tá uma delícia o papo, bate-papo. Mas eu queria aproveitar, antes de passar pro coral, porque eu quero deixar um momentinho assim para vocês trazerem alguma mensagem, que eu gosto muito de música e sei o quanto que a questão da música gospel, do louvor também, ele tem uma mensagem, né? Às vezes a pessoa quer passar uma mensagem ali de conforto, de acalento, algo, né, espiritual. Eu quero deixar isso para vocês nesse finalzinho, mas quero aproveitar e pedir para você dar uma consideração final. É muito importante a gente parar e pensar sobre essas questões da nossa comunidade negra. E até quando a gente parar para pensar em África, o que você apontaria assim, a gente precisa, como que a gente precisa pensar em África, em continente africano, para a gente ter essa origem de forma, talvez eu possa falar de forma mais correta para o nosso entendimento, porque eu sei que esse contexto histórico foi tirado da gente, né? Bom, primeiramente, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a África é um continente, não é um país. Eu, como professor de geografia, sempre tenho que lembrar sobre isso. E que, por conta disso, ali a gente tem um caldeirão cultural também muito diferente, né? E foi desse caldeirão tão diferente que veio para o Brasil, que veio para o continente americano. Então, quando se fala de música nos Estados Unidos, ou vai falar aqui no Brasil, que é onde, e também, né, em toda a região da América Central, que a gente tem um papel muito importante dessa mão de obra escravizada, é que a gente olhe com mais respeito para a África. Por quê? Porque a gente fala muito da África sobre a AIDS, a gente fala muito da África sobre crianças doentes, sobre crianças pobres, e a África é um continente extremamente rico. E por toda essa riqueza desde sempre, eles também sempre foi extremamente explorado, né? E isso continua sendo hoje, só mudaram as pessoas, os países que estão lá explorando. Mas o que eu sempre gosto de trazer, né, e que às vezes a história, eu sempre costumo dizer, a história conta a versão que ela quer, mas não a versão verdadeira, né? Se fala muito da exploração de ouro aqui no Brasil, né? Mas vocês sabiam que os portugueses não sabiam nada de pedras preciosas? Quem trouxe como reconhecer o que era ouro, o que era prata, o que era cobre, era a mão de obra africana. Porque os europeus não tinham nem noção, sabiam que eram importantes, sabiam que tinham valor, mas não sabiam como tirar da rocha. Quem sabia fazer isso? A população africana já sabia disso. Então, olharmos com mais respeito, então olharmos para nós, povo preto, olharmos para essa nossa ancestralidade com muito mais respeito e querer conhecer sobre isso, querer estudar sobre isso. E para quem não é preto, para que eu chamo dos não pretos, que também respeitem isso e que não nos tratem apenas pelo nosso fenótipo, pela nossa cor de pele, né? Esse envoltório que nós temos, né? Essa pele, essa cor de pele, aliás, ela é importantíssima, né? Até porque a população preta
né? Tem mais melanina, tem mais proteção. Também tem câncer, mas em proporção menor. Então, a gente tem muito mais benefícios pelo tom de pele do que malefícios, como nos querem fazer acreditar que é ruim ser preto. E é maravilhoso, gente, ser preto. É verdade. Eu posso dizer. Sim, é verdade. Inclusive, porque eu tinha até outras perguntas, acho que eu nem preciso fazer essa questão também, que nem tem o Renato aqui, que não é um homem preto. Mas ele se identifica, acho que ele entendeu qual é a causa, que no Brasil a gente tem que, eu falo assim, fazer letramento racial que é para todo mundo. A gente entender esses papéis, quem somos nós na sociedade, porque a gente se respeita melhor. Mas eu só consigo fazer isso se eu entender esse processo. Em nenhum momento a história se preocupou em fazer isso. Que a gente entendesse como que se deu esse processo histórico todo. Então, como a gente não entende, a gente só conhece Princesa Isabel, né? Então a gente parou nela. Não entende todos os pormenores depois para a gente entender como que a gente é hoje. E a partir do momento que as pessoas se predispuserem a querer saber, vai ser muito melhor para todo mundo. Para as pessoas brancas que, entendendo isso, vão ter esse olhar que o Renato tem, entender. Porque, Renato, é maravilhoso a maneira como você vê. Agora, imagine se a maioria das pessoas brancas vissem assim. A gente não teria tantos erros judiciais como a gente tem. A gente não teria perseguições nas ruas. A gente não teria uma educação tão falida como a gente tem hoje e tão diferenciada dentro dos espaços. A gente não teria ainda um Vini Júnior precisando estar num outro país lá, com uma bandeira imensa ali para poder ser respeitado enquanto pessoa, né? Então a gente precisa de mais Renatos. Obrigada, Renata. E eu passo a palavra para vocês. Talvez dar uma palhinha, cantar um pedacinho de uma música ou passar alguma mensagem que vocês queiram passar. O Lai tá doido pra cantar. Ele veio pra cá falando que queria cantar. Pensa numa pessoa cheia de gracinha. É, né? Eu, na verdade, eu quero agradecer a oportunidade, né, de ter aprendido, né? A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. E hoje ela veio e nos deu uma aula. E vai abrindo mais nossa mente. Eu acho que as pessoas... a nossa geração hoje, ela tem que parar para escutar essas pessoas que têm conhecimento. Né? Pra gente abrangir a nossa cabeça e ver que não é como alguns falam, né? E o conhecimento, né? Eu tenho bastante esses assuntos, eu e o Lai, às vezes, muitas vezes, a gente sai bastante junto e ele fala sobre essa questão, né, do problema racial. E eu sempre ouço ele, aprendo com ele e hoje eu tive mais um aprendizado. E assim eu vou levando e vou tentando passar para as outras pessoas também. Então eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui. E é isso. É isso. Eu vou finalizar então. Eu recebi uma oportunidade de cantar dentro de uma UTI e uma senhorinha pediu para poder segurar minha mão. E cantei ele para ela, o filho dela chorou muito. Depois o médico me levou num lugar e falou assim, ó, a gente tem até o final dessa semana para essa senhorinha partir. E você vai ser a última voz que ela vai ouvir. Então acho que quando você descobre quem você é, aonde você está e qual é o seu propósito, você começa a entender qual é o propósito de Deus para sua vida. E no meio daquela tristeza ali, daquele moço, ela estava com um semblante tão feliz, segurando a minha mão, e eu falava assim para ela, não chores, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que o seu milagre vai acontecer. Creia, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que lindo. Então, onde você estiver, com o seu cabelo crespo, com o seu dread, a forma que você se identificar, alguém que está sofrendo muito, você talvez será a última voz que alguém vai ouvir. Que Deus te abençoe nessa jornada, em nome de Jesus. Amém, Amém. amém. Deus abençoe. Amém. E muito obrigada pela oportunidade. E é isso, brilhe. Só vai. E eu já quero aproveitar e deixar gravado aqui, vai estar gravando, né? Se a gente findar um projeto esse mês, você vai ser a oradora do nosso projeto. Ai, que Isso. lindo. Ó. Na verdade, palmas para esse episódio lindo. Que maravilha. Obrigada, gente, de verdade. Não tenho o que dizer, né? Conhecimento e ainda, ó,
um respiro, um refúgio para nossa alma, para o nosso coração. Espero que você tenha gostado. Fique comigo aí nos próximos episódios falando sobre a genealogia afro na música, porque a contribuição negra ela é isso, né? Ela é crescimento e é muito bom ter esse conhecimento com vocês. Um abraço, até mais.